Olá, tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao Odontologia Objetiva mais uma vez. Aqui ao meu lado, o Marcos Lavoisier. E hoje nós vamos conversar, Marquinhos. Peraí, falei. Podemos? Vem aí. Alô? Agora sim. Ok? Aê! Bem-vindos ao Odontologia Objetiva. Oi, pessoal, tudo bem? E aí, Kimura? Olá. Bem-vindo à nossa gravação do nosso podcast. Vamos lá. Tudo jóia? Podcast número 14 hoje. E hoje a gente vai conversar, Marcos, sobre os nossos pacientes, o perfil de paciente que a gente está recebendo no consultório hoje em dia. Temos observado pacientes jovens com um nível de desgaste patológico ou mesmo desgaste de bordas incisais, um desgaste muito acentuado para a idade que eles têm. E aí eu queria que você queria conversar com você sobre a sua experiência, o que você tem atribuído, o que você tem observado nesses pacientes, por que será que eles estão aparecendo nos nossos consultórios com esses desgastes acelerados mesmo, né? Os desgastes presentes em pacientes tão jovens assim, pacientes com dentição rígida, mas já desgastada. Né? Seria o estilo de vida, assim, eu queria que a gente conversasse sobre esses pacientes para o colega dentista aprender a reconhecer que ele tem um paciente aí em potencial, né? Que pode ser um paciente parafuncional, para ele aprender a reconhecer esse paciente no seu consultório. Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez, Amanda, a gente está aqui nesse nosso programa semanal e mais um podcast de Odontologia Objetiva. Acho que a gente está conseguindo atingir nosso objetivo de mostrar para as pessoas a importância de fazer um diagnóstico mais assertivo e dessa forma fazer parte aí de um planejamento bem mais claro, né? Eu tenho visto, Amanda, que mais de 93% dos dentistas não se sentem seguros para planejar. Não se sentem seguros para planejar os casos simples ou complexos. Normalmente tem dificuldade de entender qual é a dinâmica da odontologia que ele deve assumir frente ao novo perfil de pacientes que estão surgindo no consultório. Então a gente foi treinado, a maioria de nós fomos treinados dentro da faculdade a procurar nos pacientes problemas de origem basicamente biológica, como por exemplo uma cárie ou uma doença periodontal que tem um grande fundo biológico, bactérias fazem parte da etiologia dessas doenças. E a gente começa a ter pacientes de uma nova geração de uma sociedade brasileira onde as pessoas têm acesso à escovação, né? Mesmo nas classes mais humildes, têm acesso a informação por conta da própria internet, das mídias. Então, a gente tem observado uma diminuição do perfil de pacientes que chegam no consultório com um padrão de cárie causado por um descuido durante a higienização. Ou seja, aquele paciente que tem problema e por um acaso esse problema vem de origem por conta bacteriana, porque o pessoal, poxa, cárie de mamadeira, tem, claro, mas eu digo, a pessoa dorme, tem cáries entre as meias e tal, é muito menos comum do que já foi no passado. Então, por isso que a gente comenta que os 93% das pessoas que não têm segurança, não têm essa segurança, porque tem dificuldade de entender esse paciente que você está falando. O que faz um paciente, uma pessoa, um jovem adulto, ou jovem adolescente, jovem, ter problemas dentários mesmo não tendo nenhuma cárie, ou ter problemas de quebra de dentes, ou até mesmo uma cárie ali esporádica, sem uma causa aparente, porque o paciente que tem uma cárie única deve te questionar, poxa, mas como é que eu não tenho cárie nos outros, só nesse dente tem cárie, sabe o que tem de errado nesse dente? Então, esse novo perfil de paciente que chega no nosso consultório, ele demanda uma análise diagnóstica diferente, até uma análise de prevenção diferente, porque não adianta pedir para um paciente que chega com nível de desgaste acentuados, pedir para eles escovarem mais os dentes, ou então pedir para eles
passarem mais fio dental, visitarem mais ao dentista, que vai evitar ter problemas a longo prazo. E a gente vive hoje um perfil diferente de paciente, e é esse perfil de paciente que a gente precisa se habituar a entender as reais necessidades desses pacientes. E a partir do momento que você entende as reais necessidades desses pacientes, você começa a desenvolver um tipo de posicionamento, de postura, que vai te dar muito mais tranquilidade até para programar um possível tratamento de um paciente como esse. Até para você conseguir fazer com que o seu trabalho seja reabilitador com ortodontia, com resina, com cerâmica, com qualquer material que seja, ele tem uma longevidade. Então, se você não entende o que aconteceu para quebrar ou para destruir aquela boca, provavelmente você pode cair no mesmo erro e fazer um novo tratamento com os mesmos problemas originais do tratamento que foi da boca que estava íntegra antes, né, sem tratamentos. Então, assim, é muito legal você tocar nesse assunto, é um assunto que a gente acha que o novo perfil de paciente, ele exige do profissional uma nova postura. Acho que o primeiro ponto que a pessoa precisa entender, para a gente até falar do que você perguntou especificamente, qual tipo de padrão de vida, o que é que está mudando nos pacientes, você precisa entender o seguinte: eu vou explicar o que eu acho desses novos pacientes, mas antes mesmo de a gente explicar o que acontece com esses pacientes, a pessoa precisa entender que existe sim uma nova forma de abordar esses pacientes, porque eles estão mudando. E se a gente não evoluir junto com esses pacientes, a gente tende a ficar para trás. E você acha que a nossa anamnese, lógico, vai ter que mudar, né? Você tem que ter uma nova forma de abordar. Quais as perguntas, assim, novas... como é que eu devo abordar, assim, como investigar, né? Que perguntas eu devo inserir na minha conversa inicial com o meu paciente para eu poder tirar dele alguma informação que já ligue um sinal de alerta ali para eu poder direcionar melhor o meu exame clínico, né? Já pensando que esse paciente pode ser um candidato a ter uma parafunção. É interessante você colocar isso dessa forma, porque o que a gente observa? Observa assim, que por um tempo o diagnóstico era baseado na anamnese enorme, perguntando: sua gengiva sangra quando você escova, você tem um queixo, e tudo bem, essa anamnese, assim, esse questionário de perguntas referentes à auto-indicação dos problemas que o paciente tem, é uma anamnese que vai cada vez mais sendo substituída por uma boa conversa. O que acontece é que o perfil desses pacientes novos que chegam no nosso consultório com esse problema, o perfil deles é muito similar. Qual que é o perfil básico deles? Eles simplesmente têm uma grande questão. Primeiro, todos esses pacientes, ou a grande maioria deles, tem uma básico-articular muito grande, uma férula articular, ou seja, tem um ponto de desequilíbrio da mandíbula. Alguma coisa desequilibra aquela mandíbula que vai potencializar a destruição durante a parafunção. Lembrando que a parafunção não é uma doença, não é um problema que a gente tem a solução, tá? Não existe nenhum tratamento específico para o bruxismo, apertamento. O que a gente tem que proteger o sistema desse padrão de movimentação involuntária, que é o bruxismo, seja diurno, seja noturno. Agora, esse paciente que chega com a boca destruída, porque o que acontece? É óbvio que o paciente que tem os dentes não destruídos, ele não vai ao dentista e ele não está nesse padrão. Mas as pessoas que procuram um dentista com os dentes desgastados, com um ou outro dente quebrado, ele já quer saber: poxa, por que quebrou? E o que eu posso fazer para evitar que quebre os próximos? Porque a gente sabe quanto é caro, no sentido maior da palavra, perder um dente. Um tempo atrás, na geração dos meus avós, perder um dente era como se fosse perder a unha ali, cortou a unha ali, tudo bem, tem um monte, são 20 e tantos, perder 1, 2, 3, não faz diferença. A nossa geração já sabe que quanto sai caro, não no sentido financeiro, mas no sentido biológico, perder um dente, 2, 3, quanto que isso gera um monte de desequilíbrio no aparelho estomatognático e também gera
essa incerteza da estabilidade a longo prazo. Então, assim, esse paciente que chega, a primeira coisa que você vai analisar neles é que eles têm uma vida associada à ansiedade. É muito comum a confusão entre estresse e ansiedade. O estresse, né, ele é uma palavra muito mais ampla do que a ansiedade. Mas o que realmente tem sido mostrado nos estudos que gera uma atividade profissional muito mais acentuada não é necessariamente o estresse. Ou seja, você pode estar estressado porque você pode estar estressado porque alguém te fez uma raiva. Não necessariamente você vai ranger os dentes, mas se você ficar ansioso por uma prova, você vai ficar ansioso por uma questão, um WhatsApp que você mandou para aquela pessoa que você gosta e ela não respondeu. A ansiedade que nutre a nossa geração, ela é o maior fator que vai gerar um estímulo para a alteração da parafunção. Então, você imagina um jovem hoje, ele tem um nível de ansiedade, segundo alguns estudos, 5, 6, 7 vezes maiores do que os jovens de 15 anos atrás. Não estou nem falando da geração anterior à minha. A minha geração, a geração atual, tem mais ansiedade, apesar da nossa ter sido mais estressante, porque a gente tinha estresse porque o estresse estava inerente até a falta de comunicação, a falta de informação. Agora, hoje, a gente tem um excesso de informação, um excesso de cobrança nessa sociedade, nessa nova geração, né, de jovens, adolescentes e adultos jovens, com relação à ansiedade. Ser uma boa pessoa, ser um bom profissional, se passar num concurso, seja relacionamentos amorosos, como é difícil, né? Assim, parece difícil porque as pessoas não se encontram mais pessoalmente, virtualmente não é igual pessoalmente, gera muito mais uma ansiedade. E a gente tem estudos provando cada vez mais que o grande mal dessa sociedade não é a Coca-Cola, e sim a ansiedade. É óbvio que a alimentação ácida, oriunda dos refrigerantes, das bebidas alcoólicas, de toda a alimentação da nossa geração, que houve uma acidificação geral da alimentação de uma forma bem clara. Isso também influencia, talvez, numa facilidade maior de destruição dos esmaltes, né? A própria abrasividade dos dentifrícios, né, da pasta de dente, ela chega a ser um fator que também afina ou diminui a espessura do esmalte de proteção no dente. Então é claro que a gente tem vários aspectos que vão também interferir, né? Problemas gástricos, os alimentares, né? Os hábitos alimentares, o hábito alimentar da nossa sociedade, o hábito alimentar do conjunto que a gente tem dessa nova geração que a gente está vivendo, ela tem essa pegada de que tudo isso influencia, mas nada é tão mais determinante, Amanda, para um jovem do que a própria ansiedade. A ansiedade, essa preocupação do futuro breve, sem a certeza dessa resposta, que é o que basicamente é o que é uma ansiedade, ela leva a um nível de parafunção acentuadíssimo, né? Então, às vezes a pessoa é tranquila, ela não é estressada. Não é uma pessoa, porque muita gente confunde nervoso, né? Pessoas estouradas, pessoas que brigam, como se essas pessoas fossem estressadas, né? E muitas vezes essas pessoas mesmo, elas quase não têm ansiedade nenhuma. E aquele que é caladinho, que fica no cantinho ali do computador, focado naquilo que tem que fazer e está preocupado com o resultado, sabe? O operador de bolsa de valores que está sempre olho, tem que estar, não consegue descansar mentalmente. Então esse tipo de ansiedade é um dos maiores aspectos que você tem que pensar na consulta. Na conversa inicial, né? Você perguntar o que você faz, né? Se é um jovem ou adolescente, o que você estuda, você está se preparando para alguma prova, enfim. Né? Se ele é qual gamer, ocupação, se joga muito. E daí a gente já vai tirando uma informação ou outra que pode direcionar o nosso exame também, né? Para ficar mais atento, né? Para alguns detalhes.
O mais interessante é que, apesar da gente se preocupar em entender esse perfil de paciente que chega no seu consultório, a gente fica muito limitado. Porque, para começar, chega um jovem no seu consultório, como um caso do nosso e-book, daquela jovem de 20 e poucos anos, que chega no consultório com um premolar fraturado, que já tinha sido, inclusive, feito um implante. E na cabeça dela aquilo está normal, mas não está normal. Não é normal hoje um jovem de 20 e poucos anos ter que fazer um implante. Isso está uma coisa errada. E aí a gente olha para a boca da paciente, está com os molares lisos, tem ilhas de dentina. Então a gente tem ali uma série a gente tem uma série de questões que são... Opa! A gente tem uma série de questões que são atreladas a esse ponto, mas a gente tem que entender assim, que a gente não é usando uma placa que vai parar de ter o bruxismo, entendeu? A gente se sente um pouco impotente, mas tem como resolver essa impotência, porque a gente é impotente para fazer a pessoa parar de ranger. Mas a partir do momento que você entende que o seu objetivo não é fazer a pessoa parar de ranger, porque a gente pode orientar, olha, fazer atividades físicas, procura hobbies, ajuda, sei lá, arruma um relacionamento, faz alguma coisa diferente, sai da rotina, isso diminui um pouco o nível de ansiedade, se preocupa menos com as coisas. Mas isso são só falácias que a gente pode fazer. Na prática mesmo, o que a gente pode ajudar essa pessoa é protegê-la dela mesma. É fazer com que a boca tenha menos desequilíbrio possível, não porque isso vai alterar a atividade profissional, mas vai alterar o nível de destruição dos dentes. E aí você tem uma coisa que é essa ansiedade que a gente não consegue tratar, nós não temos esse objetivo. Alguns profissionais, dentistas, estão até estudando para saber cuidar disso, nivelar isso, mas no nível em geral, o que a gente precisa saber é o seguinte: existe atividade parafuncional que está muito, não só, mas muito atrelado à ansiedade, mas está atrelado a várias outras coisas. Tem, por exemplo, alguns estudos que mostram que o café, para alguns, aumenta a atividade parafuncional do que em outros. Aí tem estudo que pacientes que têm problemas de nervo central, às vezes tem pessoas que têm demência e tal, tem deficiências, e aí tem também atividade parafuncional, enfim. Mas eu estou falando aqui da maioria dos pacientes que vão no nosso consultório, jovens, que têm uma vida saudável em termos de saúde geral e mental, mas tem essa questão, vivem no celular, são gamers. Os gamers também têm uma tendência, quem não sabe o que é gamer, são aqueles adolescentes jovens que passam mais de 4 ou 5 horas jogando, enquanto eles estão concentrado no jogo, eles ficam muito ansiosos. É a mesma coisa com quem trabalha com programação de informática, quem trabalha na área jurídica, que tem que escrever grandes peças. É muito comum essas pessoas terem um nível de ansiedade muito alto, atividade profissional muito alta. Então, assim, a questão é entender esse paciente. O paciente chega na sua carteira, ele é jovem, está com os dentes destruídos. Primeiro alerta é, provavelmente ele tem uma alteração de báscula, ele tem ali algum problema na relação entre a mandíbula e a maxila, a posição das duas na habitual e durante a parafunção. Tem alteração, porque o nível de destruição está associado a isso também, né? Porque a pessoa pode ter a maior interferência do mundo, se ela não tiver uma parafunção grande, ela vai ter uma destruiçãozinha com 50, 60 anos, vai ter um sinalzinho. Agora, se a pessoa tem uma ansiedade muito grande, já com 20 anos, já vai ter um sinal maior. O nível de destruição dentária vai ser maior no paciente que tem interferência associada com ansiedade. Então, o primeiro ponto é esse. Poxa, provavelmente tem que ter interferência. Então, a gente faz o quê? Monta um articulador com Gigpur, e aí a gente consegue identificar essa interferência. Aí, a partir daí, você tem que tomar uma decisão, se você vai fazer parte dos 7% dos dentistas que sabem planejar, ou vai continuar fazendo parte do nível dos 93% que ficam perdidos quando olham casos como esse. E é exatamente sobre isso que eu acho que está a grande sacada. Então, primeiro, saber que os pacientes jovens, e não é só jovem de idade, tem muitas pessoas de 50 anos, 40, que estão ansiosas também. Mas quando a gente foca muito no jovem, o jovem chega a ser impressionante, às vezes o paciente de 20 e poucos anos com nível de destruição muito alta.
Um paciente de 50 com algum nível de destruição dentária meio que é esperado e a gente não assusta tanto com um paciente jovem, né? Então realmente é isso, tem que avaliar as interferências, conversar com ele sobre os males da ansiedade, conversar com ele sobre os males da alimentação ácida, inclusive, o excesso de Coca-Cola, excesso de energéticos, né? Excesso de desses refrigerantes em geral, né? O excesso com certeza gera moderação, inclusive até do próprio passe de dente com clareador. O cara começa a usar aquilo lá com muito abrasivo, depois de um tempo também tem problemas de afinamento do esmalte. Então a gente tem que orientar o paciente nesse sentido e daí tomar uma decisão de como tratar, de como equilibrar esse sistema e depois proteger. Marcos, e depois do paciente equilibrado, devidamente equilibrado, reabilitado, protegido com a placa, existe algum tipo de tratamento de suporte, né? Você falou que a gente pode orientar o paciente a fazer mais atividade física, enfim. Mas a acupuntura, assim, você tem visto algumas técnicas alternativas que têm ajudado, têm trazido bons resultados para o paciente ter uma melhora nessa diminuição da ansiedade? Porque é muito importante também a gente ter um tratamento de suporte associado. A gente reabilita, mas o paciente vem e destrói a placa. E aí a gente fica naquela manutenção da placa, né, ali, e vê que o paciente continua arranjando muito. E às vezes o paciente esquece, não usa a placa e começa a desgastar a tua cerâmica que você acabou de colocar. Então a gente, é legal também, assim, se tiver alguma indicação, né? Não, eu sei que a acupuntura hoje tá ajudando muito a reduzir essa tonicidade muscular, assim. Você tem visto alguma terapia dessa que tem ajudado? Então, isso é o grande, eu acho que sei lá, a gente pode dizer que o estudo da obesidade foi um estudo do século, dos últimos anos, né? Estudo de como fazer com que a sociedade saia desse mal da obesidade, mas eles concluíram que boa parte, inclusive da obesidade, está associada à ansiedade. Então assim, o pontapé inicial, inclusive dos maiores problemas que tem nos Estados Unidos hoje, que é a obesidade, está associado à ansiedade. E essa ansiedade é isso, a pessoa fica ansiosa, ou seja, ela deseja algo que não tem a resposta de imediato, então isso gera ansiedade, e isso ela desconta às vezes na alimentação, desconta às vezes na atividade física, às vezes, né, quem tem muito workaholic, enfim, cada um desconta de um jeito, mas todos descontam na boca, direto ou indiretamente. A ansiedade vai sempre gerar. Quanto maior a base articular, mais destruição aquele mesmo paciente vai ter. O Pascal Magni fala uma coisa, uma entrevista que eu fiz com ele, né, ele fala assim, que a pessoa que tem parafunção ativa, vamos chamar assim, ela é como se fosse um motociclista em alta velocidade, uma rodovia com capacete. E aí eu perguntei, mas por que motociclista alta velocidade? Porque, olha, se der problema, a única coisa que a gente pode fazer é a placa, porque é o capacete. O capacete não vai salvar a vida do cara, da mesma forma da moto, né? No caso, em alta velocidade. Mas pelo menos é o que se tem para proteger, é o que se dá para proteger. Então, as terapias, todas as terapias, aí vão colocar desde aromaterapia, acupuntura, massagem, atividade física, até o próprio tratamento psicológico acompanhado de um psicólogo ou associado com um psiquiatra, todos esses tratamentos relacionados com a ansiedade, eles tendem a ter algum resultado nesses pacientes. Cabe ao paciente experimentar essas diferentes formas de se fazer esse tipo de tratamento, vamos dizer assim, e baseado nessas reações de cada um, procurar fazer algo que fique, que realmente dê certo para ele. Então, eu vejo que, por exemplo, tem pacientes que vão muito bem com a acupuntura. É difícil de mensurar se eles diminuíram a atividade parafuncional, até porque a atividade parafuncional é cíclica, ela não é constante, o cara só fica lá arranjando. Não, vai ter momentos que ele arranja, vai ter momentos que ele arranja menos. É cíclico.
Então pode ser, inclusive, que se não fizer nada, o cara vai ter uma diminuição. Mas o fato é que a gente tem que entender isso, que, poxa, a gente reabilita o cara, seja com cerâmica, com resina, com ortodontia, a gente reabilita essa pessoa. Depois que a gente reabilita ela, a gente começa a ter uma segunda, uma outra, essa paciente começa a ter uma segunda chance. E aí cabe a gente orientá-lo da importância de tentar diminuir essa ansiedade, apesar da gente não ser capaz de diminuir, a gente pode orientar. E o que a gente pode fazer é usar uma proteção, como uma placa, justamente para essa pessoa não se autodestruir. Só que tem um detalhe nisso aí, que é assim, esse paciente que tem um padrão mais agressivo de parafunção, ele tem ali um detalhe que talvez seja importante de colocar aqui na mesa. É assim, como é que eu vou colocar? Basicamente, quando a gente trabalhava, quando a gente fala sobre biossegurança, a gente fala muito assim, todo paciente que chega aqui no consultório tem AIDS. Por quê? Porque a gente não sabe quem tem, então a gente trata todo mundo, cuida toda a biossegurança pela cepa lá do vírus, justamente porque toda a biossegurança tem que ser capaz de destruir aquele vírus, que é o pior de todos, entre aspas, ali. Então, a gente tenta, às vezes, então quando a gente for trabalhar com todos os nossos pacientes que chegam com a boca destruída, potencialmente são pessoas parafuncionais. Pode ser que naquele momento ele está de boa, está tranquilo, às vezes o cara teve um estresse, perdeu um parente, viveu um momento extremamente negativo, muita ansiedade, partilha, briga de família, de repente esse momento passou e a pessoa está bem, né? Ele chega no seu consultório bem, de repente, não estou nada ansioso, estou tranquilo, está tudo bom, está tranquilo. Realmente, pode ser que aquela cicatriz nos dentes desse paciente se refere a um outro momento de atividade parafuncional mais ativa. Mas a gente nunca sabe, ou a gente não tem como prever com exatidão quando que vai voltar essa atividade profissional. Então a gente tem que orientar todos os pacientes como se eles forem parafuncionais ativos. E esses que estão em plena atividade, assim, intensa, que chega e destrói a placa, volta na consulta de revisão, a placa está comida, então volta e aí a placa não está comida porque o cara não está usando, mas olha, os dentes estão comidos. Esse paciente ele precisa ser orientado, né, sobre a importância de se prevenir. Da mesma forma, como, fazendo paralelo da doença sexualmente transmissível, que a pessoa tem que ser orientada sobre isso. Agora, a gente não pode sofrer pelo outro, né? A gente tem que a nossa obrigação é reabilitar, devolver equilíbrio, devolver a estética, devolver a função. Qual a função? De proteção dos dentes, mútuos e principalmente de proteção da articulação, da musculatura. E a partir do momento que a gente devolve essas funções, a gente passa a ter um outro tipo, um outro patamar. E esse outro patamar está relacionado diretamente a essa conversa entre você e o paciente sobre o que fazer para evitar. Escovar o dente, passar fio dental não é mais o suficiente. A gente precisa agora tentar controlar a ansiedade por essas terapias, desde terapias mais bobinhas, vamos chamar assim, mais simples, até terapias mais sérias, mas associado sempre a uma proteção como a placa. Então, infelizmente, é o que a gente tem hoje, pode ser que as coisas mudem, mas hoje, com certeza, o mal da nossa geração não é mais a obesidade, porque sabe que a obesidade está atrelada, não está ficando legal isso, você está mexendo aí, ou mexe uma vez só ou não mexe, porque no meio fica pior. Não, eu sei que você vai mexer no meio, depois a gravação vai ficar alto, baixo, vai ficar tudo baixo, a condição mental aumenta tudo. E aí, então assim, quando a gente entra nessa discussão do paciente a médio e longo prazo, a gente precisa realmente entender que se ele fizer a parte dele, os dentes vão durar mais. Os dentes artificiais, os dentes naturais. E aí, meu querido, se ele vai fazer isso ou não, cabe a ele, né, mano? Então assim, o importante é que esse paciente que chega no seu consultório com esse perfil, ele não pode ser orientado simplesmente a escovar o dente, passar fio dental.
Ele precisa ser. E tem um detalhe, a gente até falou disso outra vez, se o paciente, o dente era para ter tipo 12 milímetros, o paciente tem 7. A gente reabilita com resina, com cerâmica para 12 de novo. E ele gasta, esse dente fica com 7 de novo, ou seja, ele comeu o dente artificial. Então a gente está prevenindo, a gente está conservando o dente natural dele embaixo do restaurado. Então ele tem uma nova margem de destruição, sabe? Então esse tipo de conscientização dos dentistas, né, da importância de se fazer um diagnóstico correto, planejar isso, de eliminar essa báscula e devolver essas guias, vai fazer com que o paciente tenha consciência de que se ele está tendo segunda chance, e essa segunda chance orientada, porque a primeira vez ninguém orientou. Chegava no dentista, quebrava um dente, o cara fazia um dente mais baixo que os outros. E aí ia gastando, quebrava um outro, e o outro ia fazer mais baixo ainda, ou seja, cada um protegendo que o dente não quebre, mas o sistema está doente, o sistema está se autodestruindo. Né? Um dos problemas, Amanda, desse tipo de situação é que esse paciente, ele só vai sentir as consequências depois de 5, 10 anos. É diferente de uma cárie, que quando chega, dói, e o cara tem que tratar o canal, fazer um bloco, uma coroa, um implante, sei lá, e em poucos meses já fiz tudo porque realmente dói e tudo mais. Já essa percepção, o quanto mais precoce os dentistas aprenderem a olhar esses pacientes com outro olhar, quanto mais precoce a gente puder reabilitar esses pacientes, lembrando que às vezes só precisa de um movimento de ortodontia, uma correção de planos, ou então ele precisa só de uma reconstrução de alguns toques para devolver estabilidade junto com a guia. Esses pequenos incrementos em pacientes jovens podem fazer grande diferença neles quando eles se tornarem adultos. Marcos, e você acha que nos pacientes que a gente está reabilitando e que estão no momento ali com uma atividade parafuncional bem elevada, você acha que a aplicação de toxina botulínica pode ajudar? Te traz algum benefício ou te atrapalha? O que você pensa a respeito? O uso do botox, da toxina, como parte terapêutica, é sempre um pouco, corre uma linha muito tênue entre o tratamento e o problema. Porque se você tem um paciente que tem uma atividade parafuncional muito grande, tá? E associada à atividade tem uma discrepância muito grande, ou seja, ele tem ali um alto índice de autodestruição, um alto com L com autodestruição, tem um alto índice de destruição, né? Então esse paciente que chega nesse perfil, se você aplica botox para esse tipo de paciente, provavelmente ele vai ficar pior quando passar o efeito da toxina. Então assim, a gente tem um perfil do paciente que chega com essa atividade, o que acontece? Vamos pensar, o raciocínio é muito simples. O cérebro manda para o músculo, contrai. Aí o músculo está contraindo. Ponto. Porque o músculo só contrai, ele não distende. Para ele distender, um outro músculo tem que contrair do outro lado. Aí, chega de repente, ele manda o músculo contrair. Só que o músculo não contrai. Por quê? Porque algumas fibras estão paralisadas. Então, o que vai acontecer? As poucas fibras que vão ficar em atividade, elas vão ficar como? Sobrecarregadas. E quando a toxina, o efeito dela passar, se ainda existir o estímulo, contrai, existe a tendência, quando voltar, essa musculatura voltar ainda mais forte, porque os músculos que estão funcionando vão estar mais hiperplasiados, e existe uma tendência de hiperplasia conjunta. Por exemplo, o pessoal começa a malhar muito o músculo do braço, de repente o ombro começa a ir junto, porque existe essa associação dos músculos. Então você imagina, o cérebro continua mandando, existe o desequilíbrio, a mandíbula manca, o músculo todo funciona de forma restrita. Aí você põe lá a botox, realmente em um certo momento vai diluir a tonicidade, mas os poucos músculos que ficarem ativos vão ficar sobrecarregados. Lembrando que, por exemplo, os músculos internos
você não consegue pôr Botox. Você põe só numa seta, mas tem temporal, às vezes você consegue pôr no temporal, você consegue pôr no epidídimo interno, você consegue pôr no epidídimo medial, você consegue pôr nos outros músculos que são derivadores da mandíbula, por exemplo. E esses vão ficar como? Normalmente eles ficam sobrecarregados. Agora, quando você tem o mesmo paciente, só que esse paciente está já reabilitado, ou seja, existe o equilíbrio, a discrepância, a interferência é a mínima possível, e esse paciente está usando placa. Ou seja, a gente está totalmente em outro perfil de paciente. Só que esse paciente está passando por um momento complicado. Olha, é diferente. E aí você vai especificamente, olha, eu estou o seguinte, eu cheguei, está muito travado porque eu tenho prova de concurso daqui 15 dias, eu estou estudando muito. Eu acho que esses pontos, essas situações clínicas onde você tem ali nitidamente um controle do que a gente pode, ou seja, o equilíbrio está lá, a pessoa não está mais bancando, como tinha, a autodestruição não está mais alta. E você tem ali o controle através da placa, que é o que vai fazer com que o paciente arranje a vontade sem se autodestruir também. Então você tem os dois controles. A partir desse momento, aí, se um paciente tem uma situação específica que você quer fazer com que ele sofra menos esse momento, eu acho que sim, pode até ser utilizado a Botox, a toxina, tanto até porque seta, a musculatura já vai estar mais equilibrada também, né? Quando for acionado, como não vai estar mais em desequilíbrio, né? Para ele fazer os movimentos, ele não vai acionar tantas fibras mais. É isso aí. Então, assim... Não vai sobrecarregar tanto a musculatura. Exatamente. Então, o paciente que está equilibrado, ele tende a ter bem mais controle. Aliás, o paciente está equilibrado, o controle da parafunção tem de ser menos autodestrutivo. Ou seja, a grande questão é o paciente que destruiu o dente natural, ele é capaz de destruir o dente artificial, foi feito? Claro. O que a gente pode fazer para impedir que isso aconteça? Duas coisas somente. Uma, equilíbrio. Duas, placa. A gente não consegue ter uma terceira terapia efetiva contra a autodestruição. Lembrando que o fato de ter uma placa ou estar equilibrado vai diminuir a atividade parafuncional. Em alguns casos pode até aliviar sim. Alguns pacientes usam placa e sentem a musculatura bem menos tensa durante a noite, acorda bem mais descansado. Muito provavelmente porque a musculatura, lembra, está rangendo para a esquerda, quem está fazendo os movimentos, se tiver com a guia, não é uma seta temporal. Então, mesmo que ele ranja 200 vezes para a esquerda, uma seta temporal vão ser pouco acionadas. Enquanto que se você tem uma discrepância, uma alteração de posicionamento, uma báscula, e além disso tudo você tem uma guia desgastada e os dentes fazem tudo em função em grupo, por exemplo, essa atividade parafuncional vai piorar ainda mais essa dor muscular, essa fadiga muscular. Então, assim, é muito importante esse tema que os colegas entendam que o novo perfil de pacientes está batendo no consultório todo dia, pedindo ajuda, pedindo socorro, porque são todos os pacientes que vão querer fazer tratamento? Não, muitos não vão poder fazer, muitos não vão entender por que fazer, mas a grande maioria quer, a grande maioria já entendeu que quanto mais prevenir hoje, menos problemas no futuro. Então, eu acho que esse assunto foi bem importante, eu acho que você foi muito legal ter colocado esse tema aí, viu? Parabéns. Obrigada mais uma vez por compartilhar todo o conhecimento. Obrigada a todo mundo que esteve presente acompanhando nosso programa. E até a terça-feira que vem com mais uma conversa bem legal aqui para todo mundo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem fazendo nossa audiência, vocês que estão assistindo o nosso podcast, tá? Se vocês estão curtindo, lembre de compartilhar, de comentar aqui, curtir e mandar aí para o nosso e-mail, né, ou WhatsApp do BD, sugestões de temas, do que vocês querem que a gente converse aqui dentro do nosso programa, tá? Um grande abraço, até o próximo programa. Até a próxima, tchau. Tchau.